Muito bem, já estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso segundo bloco e como você acompanha sempre, a gente volta aqui da nossa estante, porque relacionado ao tema, a gente quer sempre levar a você uma literatura interessante, não é importante, para que o programa ele se expanda para além do que a televisão propicia nesta 1 hora. Então você tem a oportunidade de justamente aprofundar os temas que nós debatemos aqui neste nosso programa. E aqui a gente tem sempre alguma coisa relacionada ao tema. Aqui, por exemplo, o livro que pela editora Voz, a agroenergia, né? Solução para o clima. Solução para o clima ou saída da crise para o capital. Está aí uma bela reflexão para você. Isso, pela editora Voz, também aqui outra literatura, mídia, educação e cidadania. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, porque a cidadania ela se exerce especialmente no tema que nós estamos falando também, porque afinal das contas, muitas tragédias podem ser evitadas através da educação, através da cidadania, através da própria comunicação. Ser cristão, fé e prática, além dos livros aqui da Canção Nova, os últimos lançamentos, olha aqui que coisa boa, do padre Raniero Cantalamessa, o Espírito Santo, princípio de vida nova, está aí uma bela obra para você, vou mostrar aqui rapidinho, também do Dunga, Respostas para o Jovem PHN, vem aí a Jornada Mundial da Juventude, tem muita coisa boa aí para você, vamos lá? Deu já, ok. Também o outro do Emanuel Estênio, Levanta-te e anda, está aí para você. Desafio de chegar até o fim, a gente precisa mesmo chegar até o fim, não podemos parar na metade do caminho. E também do Braz Oz, está aí. Isso, rapidinho para você, o impossível ele pode realizar. Além, é claro, deste livro-book, não é que nós já trabalhamos já há um bom tempo, que é realmente uma maravilha, Cartas de São Paulo, que eu gravei, não é para você ter acesso direto aí à Palavra de Deus, você pode obviamente acessar o site da Editora Voz, editoravozes.com.br e aí verificar os produtos e fazer o seu pedido, também através do nosso endereço eletrônico, loja.cançãonova.com. Ali você tem acesso a toda essa literatura bacana, loja.cançãonova.com ou ligando para a gente, 0 operadora 12, não é 3186-2600, direto na nossa central em Cachoeira Paulista, São Paulo. Mas aqui em Belo Horizonte você pode ter acesso a esses livros em 2 endereços. Aqui onde nós estamos, na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, ou também no centro da cidade, ou seja, bem no coração de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, número 121, bem ali no centro, e aí ter acesso a essa boa literatura. Nós vamos daqui a pouquinho dar o endereço também do nosso programa para você mandar um e-mail, para você acessar o nosso blog, tem muita coisa boa ainda para a gente conversar. Mas agora, continuando aqui com o Frei e o Tiago Igor, que é biólogo, mestre e doutor em ecologia e conservação e manejo silvestre, nós queremos saber o seguinte, Frei, antes de passarmos ainda a questão desse planejamento ambiental, dessa verdadeira política ambiental que precisa acontecer para evitarmos essas tragédias. Nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre o efeito das águas, mas também se olhamos para o nosso Nordeste, um grande abraço aos nossos amigos, aos nossos irmãos nordestinos, né, que fazem esse Brasil acontecer, mas que a cada ano, e já de longa data, desde Dom Pedro II, sofrem barbaramente com a seca que assola aqueles sertões e não é brincadeira. Já existiam soluções naquela época, mas que engraçado, parece que não vieram sendo acompanhadas na gestão atual, na política atual, no momento atual, Frei Antônio Monsi. Não, existe sim a política da seca, ou seja, não é, sempre novas verbas e que vão se esvaindo, a gente não sabe como as águas. Evaporando. Olha, eu tenho o nosso bispo de Petrópolis agora, não é, Dom Gregório Paixão, que veio aí justamente de Aracaju, ele é natural de Aracaju, ele conhece muito bem aquela região toda e também se manifesta várias vezes a respeito da seca agora.
Em algumas regiões, há quase 800 dias não chove. É uma coisa simplesmente incrível, né? Não dá nem para acreditar. Mas veja bem, eu pessoalmente fico sempre com o pé atrás, porque efetivamente sempre chove. Só que de vez em quando dá uma enchente num certo lugar e não há um trabalho para captar essas águas. É a primeira observação. Não é que não chova, talvez não chova exatamente naquele local, mas na grande região, né? Então poderia haver esse tipo de prevenção. Segundo lugar, sempre de novo, todos sabem que existe água no subsolo, mas tem que investir, não é? E não se faz o investimento. Agora vocês vão dizer, por quê? Olha, eu só poderia ter uma explicação. É realmente uma política da seca. É para ter a seca, para que então venham verbas, para que então essas verbas sejam canalizadas para outras direções, traduzindo, é muito triste. Agora, o Dom Pedro efetivamente já tinha dado ordem, vamos resolver o problema da seca. Agora, eu não sei, você que é especialista na área, dizem que originariamente o Nordeste todo era cheio de florestas. É isso mesmo? A vegetação da caatinga, né, no Nordeste brasileiro... Não era bem floresta amazônica, mas em todo caso caatinga, né? Exato, mas a caatinga com a floresta amazônica, elas têm uma conexão muito sutil, né, entre elas, assim, uma está bem ao Nordeste, uma indo para o Norte, mas elas têm uma composição florística similar. Agora, algumas questões adaptativas, fisiológicas das plantas que foram mais se adaptando às questões da seca, né? Agora, concordo quando o senhor diz, Frei, que os incentivos financeiros são muitos para a região. Inclusive, está em tramitação no Senado um projeto de lei que é da Política Nacional de Combate às Secas, de um senador cearense, para ser votado ainda nesse semestre. E, assim, historicamente, a gente sempre viu um grande aporte de recursos para aquela região, mas efetivamente, na hora que chega lá no pequeno produtor, aquele rapaz que está naquela casa com a sua família, a solução não chega até essa ponta final da corda. Ou seja, a gente esbarra literalmente nesse problema que o Brasil atravessa, e nós aqui, inclusive no programa, né, o Frei Mose, batemos de vez em quando nessa tecla, refletimos, aprofundamos, mas parece que é um verdadeiro câncer que se chama corrupção, infelizmente, né? É desvios de toda a ordem. Nós falamos por exemplo, quando você fala em termos de PAC, não é esse plano de aceleração do crescimento do país, então portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, transporte pluvial e, no entanto, efetivamente, como você disse, efetivamente, na prática, isso às vezes não acontece, foi desviado para a direita, para a esquerda e o cidadão, a pessoa fica a ver navios. Como exemplo, a gente pode citar a própria transposição do São Francisco, pois né? Então. Que era um projeto amplamente divulgado pela mídia para atendimento ao pequeno produtor. Tinha características técnicas assertivas, tinha o projeto, o conceito técnico dele sempre foi muito interessante. Contudo, o grande objetivo do projeto foi levar água para os grandes latifundiários do Nordeste. Todos nós sabemos disso. E quando se falava do pequeno produtor, daquele que precisa de uma cisterna, precisa de um método de captação, de reservação da água, esse método ele não chegava até ele. Então nós vimos várias reportagens há pouco tempo mostrando que a transposição do São Francisco foi um dos projetos que mais levaram recursos e não trouxe nada na prática. As transposições que fizeram à época, hoje estão sucateadas, estão largadas, concreto trincado. Você pode chegar em qualquer... Pequena proporção em relação ao todo do projeto. Pequena proporção. Então, você pode chegar em qualquer parte do Nordeste que ninguém viu essa água do São Francisco chegando nas áreas que realmente necessitam. Faz lembrar até o Papa Francisco vai ter que dar uma benção quando chegar aqui para ver se... Não, e faz lembrar o sacrifício do Dom Cápio, você se lembra? Com toda aquela greve... Não, mas justamente, greve de fome, etc. E, no fundo, não era só o Cápio, é que talvez ele se precipitou um pouco agindo sozinho. Sim. Mas toda a igreja daquela região estava para
começar uma ação efetiva no sentido de mostrar a inviabilidade desse projeto. Ou seja, o próprio Rio São Francisco, por múltiplos fatores, evidentemente, de novo, não é? Mas ele já não tem aquela força que tinha originariamente. E depois nós tivemos lá para trás um debate, uns 5 anos atrás, não é? Em que um especialista, foi até no Nordeste que nós fizemos, ele era governador, se eu não me engano, lá do Sergipe, mas de qualquer forma, um especialista na área dizia: todas as tentativas de transposição que eu conheço e mostrava fracassaram. Por exemplo, lá no Rio Vermelho, na China, o Rio Amarelo, o Rio Vermelho, deve ser amarelo. Bom, depois, o Rio Grande, entre, não é, o México e os Estados Unidos. Depois falou do Lago Ural, não é? Mesma coisa, tentativas foram feitas, parece que ir contra uma natureza. E aí gostei muito. Não adianta você querer barrar a água, você tem que saber conduzi-la, não é? E assim também em relação aí a, vamos dizer, essa política de transposição. Agora, infelizmente, e aí o que acontece? Nada. Agora, só para falar de projetos fracassados, aí a presidente, não é, Dilma, ela foi muito honesta esses dias dizendo: olha, minha casa, minha vida, realmente temos que fazer uma investigação. É um projeto em si belíssimo, né? Puxa, como seria bom se todo brasileiro tivesse a sua casinha. E, no entanto, reconhece que houve desvios, macro desvios. E agora, como é que fica? Não é? Enfim, os ratos que causam prejuízo lá nas turbinas atômicas do Japão, não é? Esses ratos, eles têm outra fisionomia aqui entre nós, só que são bem maiores. Tá certo, Frei. Mas olha, nós vamos continuar aqui com o programa no sentido de que você repara o seguinte, que no Brasil nós temos aí basicamente essas duas características: ou é água ou é seca. Não é? Quer dizer, ou é água ou é a falta dela, ou é excesso da água ou a falta dela. Em outros países, por exemplo, como Estados Unidos, se enfrentam outras manifestações climáticas, como você tem a questão dos tornados, então esses vendavais tremendos, não é? Ciclones, tornados, você tem terremotos, não é? Nos Estados Unidos menos, mas em outros países como o Japão. E no Brasil, no entanto, embora já tenhamos aí algum terremotozinho aqui ou ali mesmo aqui em Minas Gerais, mas ainda é muito mínimo, algum ciclone mais ao sul, mas ainda é muito mínimo perto dessa predominância. Ou é excesso de água com as chuvas, encostas, etc., ou é a seca. Quer dizer, seria muito mais fácil pensar isso, planejar isso, organizar isso e executar esse plano. Mas em relação à água, aqui no Em Pauta, a gente também escuta as pessoas nas ruas e vamos agora às nossas enquetes e perguntamos justamente: podemos amenizar a destruição causada pela chuva como? Ou seja, como a população observa, critica e pensa em relação a isso. Vamos acompanhar. Através de conscientização ambiental, né, educando as crianças principalmente, para a gente poder ter um planeta melhor daqui a alguns anos. Fazer campanha para os outros não jogar lixo na rua. A gente vê o tempo inteiro jogando lixo na rua, entupindo bueiro. Obra para pensar nisso. Tem altos córregos que inunda até hoje. Não é uma preocupação na prefeitura. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que partir da prefeitura. É quase que sem solução, né? Porque a chuva continua e aqueles lugares que são já inundados não tem como sair fora dele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Igual a gente vê aí essas bocas de esgoto tudo obstruída por... O plástico mesmo foi uma boa que eles já começaram. A sacola plástica hoje ela é inviável. As pessoas têm que se conscientizar, né? Parar de sujar a cidade, jogar lixo, as prefeituras também têm que tomar mais cuidado com relação às enchentes, às sujeiras nas ruas. Então, tem que revitalizar a cidade, sabe? Os bueiros estão muito entupidos, tem que fazer campanha, tem que conscientizar a população. E é isso. Com os governantes, sem dúvida, mas parece que é um jogo de empurra danado, então ninguém faz nada e fica daqui um ano e nada se faz e a população sofrendo. Evitando jogar lixo na rua, por exemplo, é um bom exemplo, porque vai
fazer com que não entupam os bueiros, etc. Se não é os prefeitos, os governadores tomar providência, os deputados tomar providência disso, como é que vive a vida do pobre? Só em área de risco, só sofrimento, né? Então eu acho que isso é uma coisa que prejudica a todos e não está tendo solução. Tá certo, é realmente uma questão que prejudica a todos e, a princípio, como diz, não é a nossa população, parece que não temos solução, mas tem sim. Então eu já começo a perguntar, Tiago, o que vem sendo feito e o que se pode de fato esperar, não é, para os meses seguintes, para os anos vindouros, porque realmente recurso existe, planejamento também, mas esses passos metodológicos, esses passos concretos precisam ser dados. Mas antes você ia dizer o que, Frei? Não, eu ia dizer o seguinte, gostei de duas colocações, uma que foi você que fez, de amenizar. Quer dizer, nós não vamos resolver todos os problemas em termos de clima, não é? Você falou aí dos tornados, etc., mas você pode amenizar, prever, não é? E evitar os prejuízos maiores. Segundo lugar, conviver com. Como é que os ribeirinhos na Amazônia, por exemplo, como é que eles sobrevivem? Eles são espertos, eles fazem a casa flutuar, não é? Quer dizer, eles vivem em barcos. Eles estão sabendo, e todos os anos vêm aquelas grandes cheias e depois grandes secas. Nós parece que deveríamos aprender, não é, desses povos ribeirinhos a conviver com uma natureza que nem sempre foi moldada à nossa imagem e semelhança, né? Ela tem o seu próprio ciclo, a sua própria vitalidade. Mas, em todo caso, gostei dessas duas colocações. Talvez resolver totalmente não é possível, mas amenizar seguramente e evitar o máximo o prejuízo direto, a morte, não é, e destruição. Frei, isso é muito interessante quando hoje, no estudo, no campo da ciência, né, no estudo das mudanças climáticas, hoje pouco já se fala sobre a efetividade das mudanças climáticas. Pouco se fala elas vão acontecer ou não, porque os cenários projetados hoje já prevêem uma série de alterações para os próximos anos. Hoje se fala muito em mitigação e adaptação. Que foi exatamente o que o senhor colocou. Então, hoje, dentro do planejamento e na pergunta que você começou a colocar, o Padre Hamilton, o planejamento, assim como um paralelo na tragédia lá, ele é também uma equação de várias variáveis, de várias inserções dentro dela. O planejamento, ele passa por aquilo que ele falou, gestão do resíduo. A cidade, e aí eu trago uma frase de um professor geólogo da geologia urbana, professor Edésio Teixeira de Carvalho, quando ele coloca que a cidade ela é a nossa segunda natureza. Nós, hoje, mais de 80% da população vive nas cidades. Então, as cidades ela tem que resolver esses problemas para nós, senão nós vamos viver num caos. Então, passa pela gestão de resíduos sólidos, pela gestão da água, o que é isso? Drenagens, bacias de acumulação. Não adianta, num cenário em que todo ano nós vemos enchentes passando e a solução se dá em colocar uma placa de aviso quando a enchente passar, quando estiver cheio, não passe por aqui. Risco de inundação. Segura aí, Tiago, um pouquinho só que nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque já já vamos continuar essa nossa reflexão, apontando esses passos que precisam ser dados em termos governamentais e, óbvio, né, populacional, porque a nossa participação para todo esse processo de mudança que começa com a conscientização até chegar à ação efetiva, claro que é muito importante. Então, rápido intervalo e já já estaremos de volta.